Este vídeo faz parte de uma nova playlist que vai tratar sobre manutenção e preservação de coleções. Neste primeiro vídeo nós falaremos sobre os insetos bibliófagos, aqueles insetos que se alimentam de papel e causam grandes danos às bibliotecas. Fique conosco e vamos saber mais um pouquinho sobre esse tema. Olá pessoal, eu sou o Eros, seja muito bem-vindo ao canal Colecionismo Tex. Os insetos prejudiciais ao papel têm causado grandes danos a bibliotecas e são um foco de estudo científico na tentativa de minimizar essas pragas, pois eles destroem acervos com documentos históricos importantes. E como indiscriminadamente eles atacam quaisquer livros, eles também fazem parte da nossa preocupação com nossas coleções de gibis. Então eu vou tratar das principais espécies, os principais grupos que causam danos às nossas coleções. Muito bem, vamos começar pelo mais comum deles, a traça de papel, que é um inseto primitivo da ordem Zygentoma, e a espécie mais comum pertence à família Lepismatidae, que é a Lepisma saccharina, essa que é a traça prateada ou traça prata. A traça de papel ela é um inseto com cerca de 2 centímetros de comprimento, corpo achatado. Essa espécie em questão, ela tem a coloração cinza prateada e elas são facilmente identificadas pelos 3 longos filamentos que apresentam na parte posterior do corpo. Estes insetos, eles parasitam livros, revistas, tudo que for de papel e corroem a camada superior da folha e o bordo das páginas, inclusive das capas. Eles vão fazendo escarificações que vão removendo paulatinamente a imagem impressa, a cobertura de tinta colorida ou preta e branca, fazendo então que o papel fique branco e a partir daí, se elas continuarem parasitando, elas vão furar a folha. Geralmente com grandes buracos por conta dessa escarificação paulatina que elas vão fazendo. Quanto mais tempo o material ficar exposto sem cuidados, maior será o consumo desse produto. As traças também são atraídas pela goma, a cola original que une as páginas de livros e gibis. A traça de livro tem causado danos geralmente superficiais na capa ou algumas páginas do interior desses livros. É bom não confundirmos a traça do livro com a traça do tecido. Não raro, ambos os grupos podem ser encontrados na mesma residência. A traça do livro pertence à ordem Lepidoptera, ou seja, à ordem das borboletas e das mariposas. A principal família que causa danos em roupas é a família Tineidae e é fácil encontrá-las nas paredes na sua fase larvária. A larva se encontra dentro de um casulo e se arrasta com esse casulo. É esta larva que causa os danos ao tecido. Então, a traça de tecido não parasita livros, salvo aqueles que têm capa de tecido, livros antigos, né? Então, aquela larvinha não tem nenhuma relação com a traça prateada. Ok? Entendido isso, vamos falar do segundo grupo, este muito mais nocivo, que é o grupo dos cupins.
É bom entendermos que o cupim da ordem Isóptera é um inseto que pode apresentar hábitos terrestres e subterrâneos, como é o caso dos cupins da família Rhinotermitidae e Termitidae, daí o nome térmita. E os cupins que parasitam a madeira seca da família Calotermitidae. As imagens mostram do lado esquerdo os cupins terrestres e do lado direito os cupins de madeira seca. Esses insetos de 3 a 5 milímetros de corpo, eles possuem fases de ninfa, de adulto. Neste grupo de adultos separados entre operárias e soldados, os soldados geralmente com cabeças maiores para proteger a colônia. E numa fase avançada, os machos e fêmeas, tidos como reis e rainhas, ganham asas e voam para longe da colônia para formar uma nova colônia. Então, aí eles promovem um significativo perigo, porque eles podem entrar nas nossas casas e estabelecer uma colônia em nossa biblioteca. O cupim terrestre, ele habita o interior da terra, mas ele cava galerias com túneis cobertos por uma massa de terra e fluidos corporais que invadem, não raro, residências. E dentro das residências começam a fazer carreiros por rodapés, subindo pela parede e atingindo andares superiores. E se neste caminho eles encontrarem madeiras, estantes, móveis, bibliotecas, livros, gibis, revistas, eles podem parasitar e destruir tudo por onde passam. Então, esta é a parasitação que ocorre com os cupins terrestres ou subterrâneos. O cupim da madeira seca, ele parasita a madeira e forma suas colônias dentro dos móveis, estabelecendo ali numerosa colônia. Se a infestação aumentar, eles continuam destruindo as madeiras e passam a outros objetos agregados a essa madeira, como por exemplo livros, revistas, estofados e o que for possível de estar próximo às madeiras. É curioso que os cupins eles fazem pequenos orifícios externos e é dentro que se estende amplas e inúmeras galerias. Quando se acha a parasitação do cupim, muitas vezes dentro já está completamente dominado. E quando encontra essas galerias, certamente encontra os cupins dentro dela, já que são insetos coloniais e muito numerosos. Falemos agora da broca de papel. A broca de papel é um inseto da ordem Coleóptera, ou seja, é um besouro. Este pequeno animal, ele mede de 3 a 4 milímetros de adulto. É um pequeno besouro. E a família mais comum, que causa maiores danos a livros e acervos de papel, é a Pitinidae, com a espécie Trichurinus herbarius, a principal vilã dos papéis. A broca, ela age da seguinte forma: o inseto adulto, ele fura a superfície do livro, faz uma galeria e desova lá dentro, esperando então que os ovos se transformem em larvas. E as larvas, eclodindo, começam a formar novas galerias e destroem o papel em proporções tão grandes quanto os cupins. É um besouro que tem uma reprodução bastante intensa, frequente, gerando muitos indivíduos. Então, não é difícil que eles parasitem
um grande número de livros ou gibis de uma biblioteca. A característica é muito similar à do cupim. Eles fazem um furo simétrico, muito redondo, e esse furo faz com que dentro do livro ou gibi se crie redes de galerias aonde essas larvas vão consumindo. Pode passar de um para outro e fazer isso ao longo de pilhas inteiras de papel, tal qual os cupins. A diferença é que o cupim faz uma galeria que geralmente fica suja pelos fluidos corporais dele ou por detritos, e é fácil de encontrá-los transitando nas galerias. Já a broca de papel fazem extensas galerias limpas, quando muito serragem ali pelo interior. E no final de galerias é possível encontrar um compartimento um pouco diferenciado, como um casulo, onde se encontra a larva. Essa larva ela tem bastante cerdas e pode ser encontradas umas 3, 4 por livros. Tanto o cupim quanto a broca de papel, eles são facilmente detectáveis pela presença de serragem tipo grânulos junto ao local parasitado. Se numa madeira, na base dessa madeira, geralmente no piso da casa, fica montículos deste resíduo. Se num livro, na borda do livro, fica montículos desse resíduo. É interessante observar que eles podem parasitar pelo lado oposto àquele que nós temos acesso com a visão. Então, por isso, a observação constante de livros e gibis deve ser habitual no colecionador. Para encerrar o grupo dos insetos que danificam papel, nós vamos falar de um que é muito numeroso, mas que não faz tanto dano, embora possa se tornar um incômodo, que é o piolho de papel. O piolho de papel é um inseto primitivo da ordem Psicodeia, e a família Lipocilidae é a que traz a espécie mais comum, que é o Lipoceles divinatorius. São insetos muito pequenos, de pouco mais de 1 milímetro, difícil de ver, mas se prestar bastante atenção vai observar eles percorrendo impunemente pelas páginas de revistas, livros e gibis. Em grandes parasitações eles tomam conta de móveis, paredes, e se causam algum transtorno é mais pela sua presença em si. Eles se alimentam de microfungos do papel, que não chega a causar grandes problemas no papel. Mas o que acontece? Como eles estão no papel e são atraídos por esses microfungos, especialmente que surgem na cola que foi utilizada para unir as folhas do papel, eles ficam se deslocando pela página, e ao manejar, abrir, fechar a revista, o gibi, acabamos esmagando esses insetos minúsculos, diminutos, que a gente às vezes nem os percebe. E o corpo deles esmagado vai manchar o papel com o tempo. Quanto mais forem esmagados, mais manchas que acabam se unindo, acabam facilitando a proliferação de fungos, e isso a longo prazo vai deteriorando o material. Muito bem, então esses são os principais grupos de insetos que causam dano significativo ao papel. Então eu preciso agora, para encerrar este vídeo, falar das medidas para evitar esses problemas. A medida principal é a limpeza da coleção. Isto acontece com coleções geralmente com um número muito grande de edições, que ficam praticamente esquecidas, sem possibilidade de um único indivíduo, como colecionador, ter acesso a todos eles. Então, quando esse material fica muito parado, ele favorece a proliferação desses insetos
e os danos vão aumentando quanto menos o material for visitado. A medida preventiva é ar e luz em abundância. Então, as bibliotecas têm que ser arejadas e têm que ser iluminadas. Aí nós entramos num seguinte problema. Luz excessiva esmaece certas cores, né? Apaga cores, principalmente amarelo e vermelho. O verde também se altera com rapidez. Mas o amarelo é praticamente o que mais é afetado, logo depois do vermelho. Então, muita luz prejudica, mas a luz solar. Então, a claridade do dia em si é necessária para afastar esses insetos que quase todos, podemos falar todos desses 4 grupos, evitam a luz. E também evitam áreas abertas, né, de ar. Então, enquanto nós estivermos ventilando com janelas abertas, com o manejo e folheamento das revistas, nós estamos impedindo que essas parasitações aconteçam. No mais, produtos como naftalina ajudam a evitar que ele se aproxime. Qualquer parasitação já instalada no interior dos livros vão ser medidas de cheiro com naftalina ou outras caseiras, tipo cravo da Índia, são inócuas em colônias já estabelecidas dentro dos livros. Esse material tem que ser detectado, tem que ser removido o material infectado, desprezado aqueles que não é possível recuperar, e para daí medidas profiláticas, como naftalina ou sachês de cravo e alecrim, que tem a única medida de evitar que o inseto chegue até o local. Para evitar cupins é muito importante evitar a presença dos cupins alados que formam colônias, novas colônias. Então, na primavera, no final da tarde, começam as revoadas de aleluias, que é o cupim alado. Então, esses animais eles entram nas casas atraídos pela luz. Imediatamente soltam as asas, encontram os pares, rei e rainha, e vão formar novas colônias. Se encontrarem bibliotecas com pouca manutenção, eles se instalam e formam ali colônias que vão devastar a biblioteca. Então, a medida adequada é a manutenção sempre. E a manutenção sempre é remover periodicamente os exemplares da coleção, folheá-los, limpar as prateleiras e recolocá-los. Limpar simplesmente com pano úmido ou seco para tirar o pó. Não é preciso passar produto químico. Móveis infestados por cupins devem ser desprezados e substituídos. Medidas de detetização profissional podem ajudar, desde que se trabalhe com profissionais experimentados com coleções e os cuidados que se tem que ter com o produto químico e o papel. Ok? Então, este é o conteúdo deste vídeo, espero que você tenha gostado. Leia, acesse esse conteúdo em forma de artigo no Clube Tex Brasil, o link está na descrição. Inscreva-se e deixe seu like, ajudando o canal Colecionismo Tex a se manter. E, por favor, comentem aí nos comentários se já tiveram problemas com essas pragas. Fico por aqui, forte abraço.